A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Pois nós estamos lendo Números, capítulos 22, 23 e 24. E Israel está na iminência de entrar na Terra Prometida. Os reis que estão no caminho para eles chegarem até a Terra Prometida barram a sua entrada. Por causa disso, Deus dá a conquista para eles. Eles conquistam 2 reinos. E por causa disso, o medo chega ao coração do rei Balaque. E o rei Balaque, ele é rei dos Moabitas. E o que ele faz? Ele contrata uma pessoa para amaldiçoar Israel. O nome dessa pessoa? Balaão. Ele insiste por 2 vezes em chamar Balaão, mandando os seus príncipes. Ele sabia que, de alguma forma, Balaão tinha um contato com o Deus Todo-Poderoso. E que, através da sua palavra, os israelitas poderiam ser amaldiçoados. Já que exército nenhum parava eles precisavam ser amaldiçoados. E, no início, Balaão resiste, mas, por fim, ele vai. Na verdade, a vontade de Deus era que ele não fosse, mas Deus permitiu. É interessante que por 3 vezes, Balaque leva ele em determinado monte e lá de cima ele observa Israel. Aí ele teve 3 perspectivas a respeito do povo de Israel olhando de cima. É interessante a gente perceber, e nós já falamos disso, a respeito da forma como Israel se acampava. As tribos se acampavam ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Se você olhasse de cima o acampamento dos israelitas, você facilmente iria perceber o desenho de uma cruz. E Balaque, ele vai proferir as palavras de Deus. E ele faz isso a primeira vez, numa primeira perspectiva. E o que ele faz, ao invés de amaldiçoar, é abençoar Israel. Balaque fica furioso, chama ele para uma outra posição. Novamente, Balaão profere as palavras, mas o que sai é somente bênção. Isso acontece uma 3ª vez. E ele diz o seguinte nas suas palavras: como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Assim, como eu vou fazer isso? Se Deus prometeu, ele não é homem para mentir. Então presta atenção. Se Deus prometeu nos abençoar, ele não vai amaldiçoar. Então, há promessas que aquele povo carregava, promessas que vinham desde Abraão. Isso fala da sua graça. É lógico que a dinâmica de Israel estava ainda na velha aliança, né? E a palavra de Deus mostra que para todo pecado do homem há uma maldição. E isso está na lei e até nos 10 mandamentos, isso é muito claro. E a palavra fala que Deus perseguiria, né, a transgressão dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quer dizer, está falando de maldição. Mas você sabia que a Bíblia diz que através da obra de Cristo, assim, o Senhor Jesus se tornou maldito no nosso lugar? Está lá no livro de Gálatas. Cristo se tornou maldição no nosso lugar para que as bênçãos de Abraão, as promessas, chegassem até nós através do Espírito prometido. Então preste atenção. Em Cristo você não pode ser mais amaldiçoado. Eu sei que nós vivemos num país muito supersticioso, no sentido de agouros e feitiçaria e tantas coisas, mas eu vou te dizer, o Filho de Deus, ele não pode ser amaldiçoado por outras pessoas. E a palavra de Deus está mostrando isso nesse texto de Números. Quando Balaão tenta amaldiçoar Israel, ele não consegue. Por quê? O povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Então é algo que nós podemos descansar, né? Que praga nenhuma, maldição nenhuma vai chegar na nossa casa. Nós podemos crer nisso. Por que nós podemos crer? Porque todo erro nosso poderia gerar uma maldição. Então, por que pessoas naturais que não conhecem Jesus, elas são propensas à maldição? Porque quando elas cometem o erro, esse erro ainda não foi perdoado. E para cada erro, para cada pecado, cabe uma maldição. Então, as pessoas são vulneráveis por causa disso. Mas só que em Cristo nós não estamos mais vulneráveis. Porque para cada pecado que nós cometemos, Jesus já derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. E se nós cremos assim, não temos mais maldição sobre nós. E a palavra de Deus diz isso lá em Romanos, quando fala do amor de Deus. Ele diz: quem acusará os filhos de Deus? Quem os condenará? É Deus que os justifica.
Quer dizer, é Deus que nos justificou, é Deus que nos ama, é Deus que nos livrou das maldições. Só há uma maneira de um crente hoje ser amaldiçoado: se ele andar por esforço próprio. Sim, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, confia no seu próprio braço, que tem o coração longe do Senhor, que não confia no Senhor. Quer dizer, aquele que foge da operação da fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, se o justo, que é justo, o justificado, tentar viver pelo seu braço, aí ele pode ser amaldiçoado. Mas em nenhuma condição, mesmo quando ele errar, e acredite, no meio do povo de Israel ali, quando Balaão olhou, havia pessoas que tinham errado, mas não podiam ser amaldiçoadas, porque estavam debaixo da graça de Deus. Amém? Então quero te dizer, você está debaixo da graça de Deus, você não pode ser amaldiçoado, você está guardado em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Receba o pão da casa.